Olá, meus caros. Hoje desejo trazer uma orientação, princípios gerais a respeito de um assunto muito importante para nós, os brasileiros. Nesse próximo domingo, todos os brasileiros acima de 16 anos terão a oportunidade de participarem da consulta popular das eleições para os governos municipais. Essa é uma grande oportunidade de exercer com responsabilidade a nossa cidadania, pois eu creio que somente através da democracia é possível eleger pessoas de fora dos grandes interesses do jogo de poder. O exercício do poder da escolha, nesse aspecto, me remete para a consulta popular que Pilatos fez quando perguntou à multidão. Em Mateus 27:17 está descrito assim: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Essa pergunta deve ressoar em nossa mente não apenas nesse período das eleições. Afinal, constantemente nós temos que fazer escolhas entre Jesus chamado Cristo e Jesus chamado Barrabás. Ou seja, diante de nós está sempre o poder de escolher entre os valores cristãos e os valores de uma sociedade que, ainda que possa ter alguns valores humanistas e positivos, não tem necessariamente a sua base na palavra de Deus. E por isso, muitos chegam até mesmo a menosprezarem as pérolas do reino de Deus. Nesse momento, porém, não adianta apenas se ter convicções pessoais baseadas na palavra de Deus. É necessário também buscar apoio e apoiar aqueles que compartilham dos mesmos valores. Portanto, como disse alguém, não adianta ser contra o aborto, a liberação das drogas e as múltiplas formas da utilização da sexualidade contrária aos princípios originais, os quais deixam claro a vontade original de Deus para o homem, para a mulher, para o sexo, para o casamento e etc. E apoiar aqueles que declaradamente defendem premissas opostas aos princípios originais de Deus. Nosso chamado enquanto discípulos de Jesus é o de ser sal da terra, ou seja, temperar, conservar os valores de Deus neste mundo, os quais, em resumo, nos levam a amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Essa escolha entre Jesus, chamado Cristo, e Jesus, chamado Barrabás, tem um ingrediente muito desafiador para nós cristãos, por que não dizer religiosos. Afinal de contas, não são poucas as vezes que a própria religiosidade, como aconteceu com os sacerdotes à época de Jesus, se torna uma voz que inflama a multidão a eleger os fichas sujas, os homens apoiados pela marginalidade, pelo tráfico, pelas milícias, e aprisionar o justo, a justiça e a retidão. É fato que o episódio do julgamento de Jesus foi uma figura profética, pois retrata o justo que toma o lugar que assume a pena do pecador e injusto. Isso foi uma boa nova para nós. Haja vista que, como diz a Escritura, não há um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Em outras palavras, Jesus assumiu o lugar de Barrabás, o qual representa a mim e a você, quando nos desviamos dos caminhos eternos, vivendo a nossa própria maneira em nossos delitos e pecados.
No entanto, o que Jesus chamado Cristo fez por toda a humanidade naquele episódio histórico é um fato consumado, não sendo, portanto, necessário mais inocentar o culpado e aprisionar o justo. Hoje e a cada dia da nossa existência somos desafiados a escolher a Jesus chamado Cristo. Seus valores, seus princípios, os quais estão baseados na palavra eterna, na Bíblia Sagrada. Mas isso devemos fazer não apenas com declarações ou jargões religiosos. Essa escolha deve ser feita em uma total coerência e integridade no viver, onde o que se pensa, se sente, se fala, tem total ressonância na forma de agir neste mundo. Comumente nós não indicamos partidos políticos e nem candidatos para que a nossa comunidade possa apoiar. Não queremos fazer dos nossos púlpitos palanques. No entanto, eu gostaria que você considerasse nesse tempo a escolha e que você pudesse escolher Jesus chamado Cristo, que você pudesse escolher seus valores, seus princípios, que são baseados na palavra de Deus. E quando você for optar por escolher um candidato, que esse candidato tenha declaradamente, mas principalmente em sua biografia, o apoio aos princípios eternos de Deus. Que Deus te abençoe e que o Brasil seja alcançado pelas boas novas e que haja uma revolução de valores, princípios em nossa sociedade. Deus abençoe.